Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Olá, colega! No episódio 21 de Em Signo, eu trago para você a segunda parte da minha conversa com o professor Damione D'Amito, lá do podcast Papo de Educador. Hoje a gente fala de confiança no trabalho do professor, registros de aprendizagem, e o professor Damione continua a contar para a gente algumas características da cultura finlandesa e como que se deu essa trajetória para que ele se tornasse um sistema educacional de referência no mundo. Se você tem gostado dos rumos que o podcast está tomando, me ajude a fazer o Em Signo crescer. Mostra para os amigos, compartilha nas redes sociais, faça com que mais pessoas conheçam o podcast de ensino e de educação. Eu ficaria muito feliz com esse seu reconhecimento. E você já sabe, a gente se vê, talvez, daqui uns 10 dias. Você mencionou aí duas palavras que eu queria puxar dois ganchos daqui. Uma delas, você falou muito a respeito de colaboração e fazendo um alto jabá no episódio 15 de Em Signo, 15 ou 16, não lembro, acho que é 15, enfim. Eu menciono que professores têm um certo receio de colaborar uns com os outros, que a gente está sozinho na sala de aula, a gente não pede ajuda e como você já mencionou bem, né? A gente não consegue trabalhar sozinho, a gente não pode trabalhar sozinho. E isso me leva à questão da confiança. Mesmo o professor precisando ter a confiança dos alunos, já que, vamos combinar, né? O trabalho principal não é o professor, o trabalho principal é o aluno. Então, se o meu objetivo é a aprendizagem dele, me parece meio contraditório eu não pensar no aluno em si. O que me incomoda na questão da confiança é aquilo que você falou da família. A gente está num período meio conturbado em que parece que a família não confia mais no trabalho do professor. Você mencionou a questão de que o professor não é um doutrinador. Uma coisa que eu vejo muito, às vezes em reunião de pais ou em conversas informais mesmo, o pai acha que o nosso trabalho é fácil e que ele pode ficar dando palpite. Eu não vou palpitar no trabalho de um cirurgião, mas o cara vem palpitar no meu trabalho, entendeu? E isso é uma coisa que a gente vem percebendo ao longo dos tempos que é muito complicada, porque parece que a gente, no final das contas, não tem um trabalho assim tão relevante, né? É difícil, viu, Pedro? Pedro, mas eu vou fazer o seguinte. Às vezes eu sou criticado porque eu falo que eu coloco a culpa do mundo em cima do professor ou da escola, mas não, na verdade, às vezes eu acho que eu sou mal compreendido. Eu parto do princípio que eu só consigo mudar aquilo que está diante das minhas mãos ali, né? Que está no meu escopo. Então eu não consigo mudar a cabeça do pai do professor diretamente, mas eu consigo mudar o que eu faço, como eu trabalho e o que do meu trabalho pode influenciar a cabeça do professor. Você sabe que é um erro, e o que você falou tem 100% de razão, 110% assina embaixo, mas sabe algo que nós professores podemos fazer para tentar mudar um pouquinho dessa realidade? É mostrar os resultados do nosso trabalho para os alunos, né? Então, vou exemplificar. Às vezes, o próprio aluno ele não consegue enxergar os resultados dele, né? Ou seja, o progresso dele, o quanto ele aprendeu ao longo de um semestre. É muito natural, por exemplo, quando você... Vou dar um exemplo assim, que acho que todo professor já passou por isso, né? Então, você vai assumir a aula de um colega que faltou, ou então o professor foi transferido alguma coisa e você pega a turma nova. E aí você pergunta, galera, o que vocês aprenderam sobre isso? Aí todo mundo faz aquela grande cara de interrogação e um ousadinho fala assim, não aprendemos nada, né? Ou então, ao final de um semestre, o que vocês aprenderam? Não aprendemos nada. E nós, como educadores, nós sabemos que não é verdade isso. Os alunos aprenderam muito. O problema é que eles não conseguem, a gente erra às vezes na hora de evidenciar, de gerar evidências de aprendizagem. E o que de fato o pai quer é ver o progresso do seu filho. Sim. O que muitas vezes nem mesmo o próprio filho vê. Imagine se o pai vai conseguir ver esse progresso. Claro. Então, uma coisa que é muito importante para nós educadores é produzirmos
durante as nossas aulas, evidências de aprendizagem. E as evidências, elas podem ser de diferentes maneiras. Eu acho, inclusive, Pedro, o podcast é um excelente meio de se evidenciar a aprendizagem no aluno. Então, você é um professor de, sei lá, de história, então você pode criar com o seu aluno um podcast trazendo, analisando. Eu ia falar sobre 64, mas é melhor evitar esse tópico no momento, professor? Eu acho que ou não. Ou não, Eu acho né? que o mais importante é não evitar, entendeu? A gente precisa. Exatamente. A gente não pode ficar fingindo que não existiu, né? É complicado É. isso. Então assim, mas o que eu quero dizer é que você deve, por exemplo, pegar o que aconteceu no ano de 64 e pedir para os seus alunos produzirem um podcast que explique um contexto que aquilo aconteceu. Não de 64, mas um podcast que fale de 60 a 63. Ou seja, o que aconteceu que precedeu isso? Por exemplo, você é um professor de física, você pode, por exemplo, pedir para os seus alunos produzam, a partir de um vídeo, analise os movimentos de uma bailarina. Ou então pega lá um trechinho de Game of Thrones e analise, por exemplo, na cena final, agora eu vou falar como um fã de Game of Thrones, na cena final havia lá algumas catapultas. Então pegue o vídeo daquelas catapultas e tente analisar aproximadamente o peso daquelas pedras e o ângulo adequado da catapulta, ou seja, se fisicamente falando, aquelas catapultas eram funcionais ou não. Um exemplo, os alunos vão pirar e é algo palpável, algo que eles vão conseguir ver e comprovar que realmente eles aprenderam e mais do que isso, algo que eu acho mais importante ainda, que aquela aprendizagem dele, ela é significativa. Sim. Ela não é uma aprendizagem vã, né? Ou seja, aquilo é aplicável ao mundo real. O que os nossos alunos não querem é aprender algo somente para passar na prova, né? Eu acho que esse discurso não cola mais, né? Para que você vai aprender isso? Para passar na prova. Isso não cola, isso não funciona. Isso, na verdade, é um grande banho de água fria para os nossos alunos. Quando você fala para o aluno que ele precisará colocar um esforço, porque a aprendizagem, ela gera esforço. Então, ela gasta energia. O aluno, ele precisa se aplicar para aquilo. E, ao mesmo tempo, e logo em seguida, você fala para ele que todo esse esforço, ele é, de certa forma, vão. Ou seja, ele não vai usar isso para a vida dele para mais nada além de não passar na sua própria prova. Isso, na verdade, é um grande fator desmotivador. O que você está fazendo é ajudando o seu aluno a ficar desmotivado, a não se atentar para aquele tópico, para aquele tema. Então, é muito importante para a gente evidenciar a aprendizagem. Outro meio de evidenciar a aprendizagem é gerar um diário de aprendizagem, que pode ser feito num caderninho. Se seus alunos têm a possibilidade de usar o computador, cria um blog lá nos sites do Google, cria uma wiki, onde seus alunos individualmente, ou melhor, colaborativamente, vão criando artigos, ou então analisam um artigo na Wikipedia sobre aquilo, verifica se aquele artigo está correto. Se ele não está correto, faz as devidas correções na Wikipedia, ou então, se não existe um artigo sobre aquilo, cria o artigo, coloca as fontes embaixo. Então são várias coisas que a gente pode fazer. Eu acho que quando nós começamos a evidenciar que o aluno de fato ele está aprendendo, isso serve para a coordenação da escola, para a direção da escola, serve para o aluno porque ele se empodera mais, né? Ele se sente muito mais, ele sente que realmente aquele espaço ele é produtivo, ele é útil, e ao mesmo tempo o pai, ele aprende também, ele mostra, não tem como ele dialogar que não está ocorrendo aprendizagem, está ocorrendo aprendizagem. E por que eu falo para o professor fazer tudo isso, Pedro? Porque eu fico parando para pensar, se nós professores ficarmos na inércia, esperando que os pais parem de questionar o nosso trabalho, eu acho que a gente vai envelhecer e vai morrer, isso não vai acontecer. Sim. Eu acho que nós entramos em um caminho, em uma estrada, ou nós, professores, construímos os desvios que são adequados, né? Eu não chamo nem desvio para onde a gente está indo. Eu acho que são as correções para o caminho que ela deve prosseguir, ou então a gente vai ser levado e não só levado, a gente vai ser engolido por esse movimento que está acontecendo atualmente, que é algo terrível, né? Nós estamos vivendo um regresso na educação, assim, muito grande, né? Então, ou nós construímos saídas para essa própria situação, ou nós vamos ser afogados. E eu acho que até é muito importante, voltando àquela fala que eu falei há pouco tempo atrás, nós temos que ficar em movimento.
Nós temos que continuar em movimento, nós não podemos parar. E é um desafio, mas eu acho que é um desafio que nós precisamos ter, né? Uma outra coisa que eu queria te perguntar é a seguinte: para mim, fica muito claro de que essa experiência que você teve estudando fora, estudando na Finlândia, que a gente menciona que o sistema de ensino deles é maravilhoso, lá tudo funciona bem. A pergunta que eu te faço seria mais ou menos assim: que tipo de situações você vivenciou lá que você acredita que não se aplicariam muito bem aqui, ou que às vezes não funcionam muito bem nem lá, entendeu? Tipo, a Finlândia não é exatamente esse oásis e esse lugar perfeito. Quais vivências você poderia trazer, se é que existem, mostrando alguns aspectos talvez negativos lá? Olha, Pedro, é assim, nenhum lugar é perfeito, né? E às vezes a gente corre o risco de falar de Finlândia como se Finlândia fosse perfeito, não é. Uhum. A Finlândia tem os seus problemas, né? Tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas é claro, como tudo na vida, a gente coloca numa balança, né? E quando a gente coloca numa balança, o saldo é muito positivo, né? Muito positivo. Sim. Entende? Mas é importante dizer que quando você for para a Finlândia, quando a pessoa que está nos ouvindo resolver ir para a Finlândia, ela vai perceber isso. Mas, mesmo assim, eu ainda reitero, antes de começar aqui a apontar algumas falhas, a Finlândia é o local onde eu gostaria de criar os meus filhos, né? Então é uma comunidade, assim, extremamente evoluída, que tem muita coisa bacana. Eu acho que o saldo é positivo, tem os seus desafios, mas o saldo é bastante positivo. Eles não têm medo de inovar, né? Eu acho que isso é a grande característica deles. Mas vamos lá, vamos falar de alguns problemas, né? Vamos começar a falar, acho que de um problema muito recente da Finlândia, que é a onda migratória. A Finlândia é um país vamos comparar ela com o Brasil, tá? Vamos cometer esse pecado. Tá. Eu não gosto de comparar, eu acho que a gente não pode ficar comparando o sistema brasileiro e o sistema finlandês, porque são países e nações diferentes, mas para provar que a gente não pode comparar, vamos comparar. Então, vamos lá. Finlândia é um país que tem... Brasil é um país de 230 milhões, 220 milhões de pessoas. Finlândia é um país com menos de 6 milhões de pessoas. Uhum. Então, Brasil é um país continental gigante, né? E a Finlândia é um país pequenininho, né? A Finlândia, para você ter uma ideia, a Finlândia toda é metade do estado de Minas Gerais, né? Ela é um pouquinho maior do que o estado de São Paulo. Uhum. Outra coisa, então isso faz com que seja muito mais fácil administrar mudanças na Finlândia, porque é um país pequeno com pouca gente. É muito mais fácil você gerenciar as mudanças. As mudanças, elas são muito mais rápidas, assim, né? Outra coisa, a localização. O Brasil, ele tá no lado sul do globo, que é onde existem aí os maiores problemas de pobreza e dificuldades, desigualdades, né? E a Finlândia, ela tá no creme de la creme. Ela tá na região norte da Europa, né? Ela tá lá na Escandinávia, que são os países mais ricos do mundo, né? Então, depois que você vai para a Finlândia, Pedro, o resto da Europa parece uma bagunça. Eu vivenciei, por exemplo, a experiência de estar na estação de trem e eu vi um anúncio pedindo desculpa que o trem estava com 2 minutos de atraso. Nossa Senhora. Então... Ou seja, pra gente estava super na hora, né? Uhum. Então eles estavam pedindo desculpa que eram 2 a 3 minutos de atraso o trem. Então é um país super organizado e tal. Então, e é um país muito rico, é uma região muito rica, né? Então, muito valorizado. Aqui no Brasil, as nossas diferenças sociais, elas são abissais, né? Elas são gigantescas. Na Finlândia é um país mais equalitário. As diferenças sociais, elas são muito menores. É muito difícil você localizar na rua quem é rico e quem é pobre, pela roupa que tá usando, ou pelo bairro que mora, ou pelo carro que tá dirigindo. Então, todo mundo é meio que nivelado. Mas o legal, Pedro, é que é nivelado por cima. Não é nivelado por baixo. A minha filha, ela falou uma frase que eu achei bastante interessante. Ela falou: pai, em qualquer lugar que a gente ande aqui, parece que a gente tá dentro de um condomínio do Brasil. Então, assim, é muito, muito parecido. A gente visitou, por exemplo, com a minha família, a gente ficou muito próximo de 2 famílias. Uma delas é uma família super importante no contexto político, inclusive finlandês, super influente, assim, que tá, digamos, o topo da cadeia. E depois nós visitamos também que ficou muito próximo da gente, uma família de um operário braçal que está dia a dia lá no chão de fábrica.
E aí eu perguntei, filha, qual das duas casas você gostaria de morar? E, pasmem, ela falou a família do funcionário braçal. Então você vê que, assim, todos na Finlândia têm a capacidade de ter uma boa condição de vida. Né? Uma coisa interessante é que na Finlândia não existe o conceito vencer na vida, né? Vencer na vida. O que é vencer na vida no Brasil? Vencer na vida no Brasil é você ter uma casa, uma casa confortável, um carro confortável, ter comida na sua mesa e boas roupas para vestir, e se der umas férias aí uma vez a cada 2 anos, tá de bom tamanho, né? Querer demais já férias todo ano, né? Uma férias viajando. Lá não. Lá, se você nasceu na Finlândia, você já venceu na vida. Porque essas coisas já estão garantidas para você, já é certeza, é uma social-democracia lá, né? Aí, depois que eu pintei esse quadro lindo da Finlândia, vamos falar dos problemas. A Finlândia, ela é um país que, por estar localizada ao norte da Europa, é uma região extremamente fria. Então, os seus invernos são extremamente rigorosos. Quando eu falo extremamente rigorosos, são de temperaturas de menos 25, menos 20 graus, são temperaturas comuns no inverno. Eu achei bastante interessante que aqui, agora em Indaiatuba, nós estamos em agosto de 2019, desculpa datar o seu episódio, você pode tirar se você quiser depois. Então, acabamos de receber um aviso aqui, há 2 dias atrás, da Defesa Civil, falando para nós tomarmos cuidado, que haveria uma sensação térmica, temperaturas de 8 graus, sensação térmica de 5 graus. Então, a Defesa Civil emitiu um alerta para isso. Isso, na Finlândia, é considerado verão, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa temperatura tão baixa, ela reflete também no humor da população. Tá. Então, durante o inverno ele é escuro. São quase 3, 4 meses de escuro. Os dias são muito curtinhos. É sempre um constante nublado. E isso influencia no humor das pessoas. Então, existem casos, o índice de depressão na Finlândia é muito maior do que no Brasil. As pessoas, elas são muito sozinhas. Né, elas são muito individuais. Então, os jovens, eles saem de casa, sei lá, com 17, 18 anos. Então, o camarada com 25 anos morando dentro de casa é meio que um fracasso. Né? Assim, por que raios alguém com 25 anos mora dentro de casa? Ainda com os pais. Né? Isso, então, as pessoas, elas acabam sendo muito sozinhas. Há muitos casos de depressão. O alcoolismo é um problema muito sério na Finlândia. Eu vi muitos jovens bebendo, assim, muito jovens bebendo. O cigarro é um problemaço, principalmente no inverno. Você chega no shopping ou em áreas públicas, assim, na Finlândia, você vê um grupinho de jovens, assim, muito novos, muito novos, se bobear até menores de idade, consumindo tabaco, né? Então, esses são 2 problemas sociais muito grandes na Finlândia. Uma coisa até interessante em relação à bebida, um efeito, digamos assim, colateral, isso foi o que me falaram e eu não tenho evidência para comprovar se isso é verdade. Então, vou vender para vocês pelo preço que eu comprei, tá? Tá, beleza. Uma coisa que acontece com muita frequência lá na Finlândia, que eu acho interessante, são os roubos de bicicleta. Os roubos de bicicleta normalmente são feitos por pessoas bêbadas. E isso eu achei muito curioso. Então o cara tá andando, vê uma bicicleta lá de bobeira e é muito comum as bicicletas estarem lá sem cadeado, sem nada. As casas não tem muros, né? Uma casa com muro é uma coisa muito rara na Finlândia. Só em grandes centros que isso acontece. Então o camarada, ele passa, tá bêbado, tá indo pra casa dele caminhando, vê uma bicicleta e fala assim, vou pra casa de bicicleta. Pega a bicicleta, vai para casa dele e, segundo a polícia local, normalmente essas bicicletas são recuperadas alguns dias depois em outro local da cidade, em outros locais da cidade. Tá certo. É interessante isso, e inclusive tem uma coisa bem interessante para contar para vocês sobre isso. Eu fui almoçar no mercado lá que é próximo à minha universidade com um amigo meu, e fui eu e ele de bicicleta. Era mais ou menos uns 15 minutinhos de pedalada na beira de um lago, assim, cinematográfico, realmente uma paisagem muito bonita. Na Finlândia, ela é conhecida como país dos lagos, então, assim, as paisagens bonitas, elas estão em todos os lugares o tempo todo. Então, a gente pedalou 15 minutos por um frio congelante, mas por uma paisagem estonteante. Chegamos no mercado, o que eu fiz como bom brasileiro? Fui amarrar a minha bicicleta que eu tinha comprado, né? Meu amigo Rodrigo Calhau, um abraço, capixaba, olhou pra mim e falou assim, Damitão, o que você tá fazendo, Damitão? Por que você tá amarrando sua bicicleta, meu amigo? Você tá na Finlândia? Eu falei, não, cara, eu vou amarrar a bicicleta. Aí, é engraçado que ele abriu os braços assim, em posição do Cristo Redentor. Falou, Damitão,
Quando você tá fazendo isso, é como se você subisse em cima do banco e falasse: "Ei, finlandeses, eu não confio em vocês." E eu dei risada, amarrei minha bicicleta, passei o cadeado e nós fomos almoçar. Comemos um maravilhoso salmão defumado, que lá é bem baratinho. E na hora de sair, adivinha o que aconteceu, Pedro? Adivinha qual bicicleta tava lá e qual bicicleta não tava lá? Olha, eu me arrisco a dizer que seu amigo perdeu a bike. Pois é, justamente, acertou. Ele chegou lá, cadê a bicicleta dele? A bicicleta dele não tava lá, tinha sido roubada, tinha sido furtada a bicicleta dele. E aí eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara e falou: "Mano, roubaram a minha bicicleta." E o que a gente fez? Imediatamente começamos a dar risada. Eu acho que é a reação natural, A cara. gente começou a dar risada. Primeiro, porque a bicicleta lá é barata, a gente podia ir lá na loja e comprar outra. Né? Isso assim não seria 5 meses, 1 ano de dinheiro guardado pra comprar uma bicicleta. A gente podia ir lá e comprar outra, não tem problema. Uhum. Mas a grande questão foi isso, né? Ele ter falado que, pô, Damitão, você não confia nos finlandeses e ele foi roubado. Né? Então, assim, então, eu quero mostrar pra vocês que esse tipo de transtorno também acontece. Crimes graves, não. A Finlândia é um país muito seguro, né? Muito seguro, mas não acontece crimes graves. Mas um problema que acontece com uma certa frequência, por a Finlândia ser uma sociedade muito redondinha, que funciona muito bem, e recentemente na Europa ter havido uma onda migratória muito forte, em que a Finlândia recebeu, parece, aproximadamente 100 mil estrangeiros. 100 mil estrangeiros para um país de 5 milhões, cara, é muita coisa. Né? É muita coisa. Porque esses 100 mil, eles não foram divididos no país todo. Eles foram, basicamente, nas áreas metropolitanas, né? Nas áreas de maior condensação de pessoas ali. Então, explodiu na Finlândia, de 2, 3 anos para cá, uma onda de criminalidade, de crimes que não aconteciam antes. Então, crimes de assédio, crimes de violência doméstica, que estão sendo importados dessas outras culturas. Então, uma coisa interessante que está acontecendo na Finlândia agora, os novos imigrantes, para eles se nacionalizarem, eles são obrigados a passar por cursos de etiqueta e cultura finlandesa. Por exemplo, a mulher na Finlândia, ela tem um status muito maior do que, vou ser sincero, na maior parte do mundo. Então, a Finlândia foi o primeiro país do mundo onde as mulheres votaram. As mulheres, elas são muito independentes. Então, eu achei interessante, por exemplo, se você pagar uma conta de uma mulher na Finlândia, e na maior parte dos casos, é quase que ofensivo para ela, né? Então, a mulher, ela é muito empoderada na Finlândia. Então, esse tipo de imigração, ela trouxe esses problemas sociais. Uma coisa pra gente, brasileiro, que é muito difícil se adaptar na Finlândia, de início, mas depois eu particularmente amei e passei a gostar, é o jogo de cintura. Finlandês não tem jogo de cintura. Não existe jeitinho brasileiro, ou seja, não existe um jeitinho finlandês. O jeitinho finlandês é o jeito certo, é fazer as coisas do jeito certo. Lembra que eu falei que é uma sociedade que funciona muito bem, que as regras são muito claras, tudo funciona muito bem? Então, pra que eles têm que ter jeitinho? Eles não têm que ter jeitinho. As coisas vão funcionar do jeito que elas foram planejadas pra funcionar, né? Então, às vezes, pra gente, isso parece ser uma coisa meio complicada, assim, de lidar. Mas uma coisa que aconteceu muito engraçada com a minha esposa, foi o seguinte. Fui eu, a minha esposa e minha filha. O Luquinhas, que é o meu mais novinho, não tinha nascido. O Luquinhas, ele acabou de chegar na família, ele tem 8 meses. Então tava eu, minha filha e minha esposa lá em 2017. E a gente foi no parque de diversões do Angry Bird. Se você que está nos ouvindo não sabe, o Angry Birds, ele é uma criação finlandesa. Ele foi criado na Finlândia. Eu não sabia. Ele foi criado lá, é bem legal. E lá na cidade de Tampere, que fica a 200 km de Helsinki, da capital, tem um parque temático. Seria bom, quase um Beto Carreiro finlandês assim, né? E aí, eu e minha filha fomos na montanha-russa. E a minha esposa, ela não gosta de montanha-russa, ela foi no bate-bate. E no bate-bate uma fila muito grande e a montanha-russa estava vazia. Então deu tempo de eu e minha filha irmos na montanha-russa, darmos um rolê, gritarmos bastante e voltarmos a tempo de ver a minha esposa entrando no bate-bate. Só que agora, Pedro, você já vai começar a presumir. Lembra que eu falei que o finlandês, ele é super pragmático, ele é super certinho? Sim. Imagine como que é o bate-bate finlandês. Eles não encostam um no outro, não é possível. Ninguém bate ninguém, Pedro. Ninguém bate ninguém. Lá tem uma coisa que o finlandês, ele tem um respeito muito grande ao espaço pessoal alheio. Então, na fila, as filas são lindas. É um braço de distância de cada um. Ninguém fica colado, ninguém cheira o cangote de ninguém na fila. E isso se reproduz também no bate-bate. Só que a minha esposa sabia disso?
Não. A minha esposa ficou prestando atenção no bate-bate pra ver? Não. Minha esposa ficou vendo e tirando foto de eu e minha filha na montanha-russa. Ela não se atentou a olhar como era um bate-bate. Presume-se que todo mundo entende como funciona um bate-bate, Aham. né? Minha esposa entrou no bate-bate, colocou o cinto de segurança e foi muito engraçada, porque quando começou, todo mundo começou a andar, assim, em um circuito oval, ninguém batendo em ninguém. A primeira coisa que minha esposa fez, Pedro, foi dar meia volta na contramão e sair batendo em todo mundo. E foi muito engraçado. Foi muito engraçado, porque o finlandês não tá acostumado com esse tipo de coisa, com esse ato de terrorismo, né? Ficaram em choque com ela. Então, eles entraram. Se você olhasse pra cara, eu tenho como uma foto na minha mente a cara das pessoas dentro dos carrinhos, olhando um pra cara dos outros, porque haviam pais, filhos ali em carrinhos diferentes, um olhando pro outro, pedindo assim, suplicando por uma orientação. O que eu tô fazendo? O que eu faço com mundo essa terrorista horrorizado. batendo em mim, pai? Sabe? A moça pegou o microfone e começou a falar um monte de coisa em finlandês que a gente não entendeu, a gente não tinha ideia do que eles estavam falando ali, estava tudo em finlandês. E foi muito engraçado, porque minha esposa ficou batendo. Tinha um menininho que me marcou muito, porque minha esposa bateu nele, ele assustou, ele fez uma cara de susto, mas ao mesmo tempo ele imediatamente veio um sorriso no rosto, e ele, cara, ele virou na contramão e começou a bater nos outros também, ou seja, foi o início, foi o marco zero da decadência da nação finlandesa, né? Ali começou o ato de rebeldia. A tua esposa quebrou o país, cara. Quebrou o país, assim, foi o marco zero, o dia do bate-bate, né? Até hoje é celebrado o dia do bate-bate na Finlândia, né? Então, quando a gente tá num país que ele é super arrumadinho, assim, comparado da onde nós viemos, né, nos nossos preceitos, é um país quase que perfeito, assim, no nosso ponto de vista ingênuo, essas coisas pequenas, elas começam a tomar proporções muito grandes. Quando nós, estrangeiros, entramos na cultura finlandesa, que é uma cultura super redonda, com os nossos hábitos e que costumam bagunçar ali o fluxo dele, né, o carrinho de bate-bate, isso começa a gerar também, de certa forma, uma certa rejeição, né, dos finlandeses para estrangeiros. Sim. Então eu acho que a Finlândia, de certa forma, é um país meio fechado para estrangeiros, viu, Pedro? Eu conversei com muitos estrangeiros que passaram por situações meio constrangedoras, assim, de xenofobia, né, de rejeição por serem estrangeiros. Mas eu acho que é uma coisa que está mudando, tá? Então é uma percepção, Pedro, muito pessoal do Damione, baseado na minha experiência relativamente pequena na Finlândia, né? Eu trabalho com eles há 4 anos só. Eu estive na Finlândia por 3 vezes, períodos curtos, 6 meses, 2 semanas e 1 ano. Então, assim, na minha visão, eu acho que o finlandês tem essa dificuldade de se abrir para novas culturas. O que pra gente é uma coisa absurda, porque o brasileiro ele é extremamente aberto para novas culturas. Um estrangeiro no Brasil é quase que uma personalidade. Todo mundo quer ter um amigo americano, todo mundo quer ter um amigo australiano, um amigo, sei lá, canadense. Isso é status pra gente, né? Lá na Finlândia não é bem assim, não. Né? Então essas coisas, elas vão, com o decorrer do tempo, elas vão se escancarando e vão incomodando bastante nós, imigrantes, que estamos na Finlândia. Mas como eu falei pra você, são problemas bobos, assim, né? Comparados com os problemas tão graves que nós temos no Brasil. Sim, e você também falou de balança, né? Quando você coloca nos dois pratos, nada disso acaba tendo importância nenhuma, né? A gente tem que tentar sempre extrair aquilo que há de melhor, ao invés de simplesmente apontar os defeitos, que na verdade nem são defeitos, são diferenças culturais, né? Então, eu acho que eu não digo que isso é uma coisa do brasileiro, né? Mas qualquer cultura tem um receio do outro. Então, tudo que vem do outro é estranho, é diferente, automaticamente está errado, né? Isso é um problema... Eu não vou nem dizer que é grave, porque eu não vejo solução para ele, já que é uma coisa que me parece ser essencialmente humana, né? É verdade. Você sabe que, trazendo agora para esse contexto educacional, nessas diferenças, os pontos negativos, nós temos na Finlândia também, Pedro, professores que são muito tradicionais, salas de aula tradicionais, tá? Eu mesmo cheguei na Finlândia achando que ia haver salas extremamente tecnológicas e não. A diferença na sala de aula, na educação finlandesa, não é a tecnologia,
e sim é a abordagem do professor, que é influenciada pela cultura finlandesa, né? Não tem como você desassociar o sucesso do sistema educacional finlandês com a cultura finlandesa, né? Que é um sucesso, nós podemos falar que é um sucesso, baseado nos nossos parâmetros, né? Mas nós temos professores também que são resistentes a mudanças, mas acontece algo muito bom, que faz total diferença, é que essas mudanças, elas são de cima, elas de cima para baixo é errado falar, né? Porque eles ouvem muito, assim, os docentes para fazer as mudanças, né? Não está sendo esse assassinato de opiniões que está acontecendo agora nesse governo atual, me desculpa fazer essa crítica. Não, mas tem que fazer mesmo, tem que fazer. Então é tudo muito dialogado, tudo é muito discutido, e quando é decidido, quando existe um consenso, esse consenso ele acaba virando lei, ele acaba virando norma. As escolas, elas não têm a opção mais de não mudar, elas precisam mudar. O professor, ele precisa mudar a sala de aula dele. Eu acho que aí é a razão do sucesso. Então, é aberto um grande e amplo processo de discussão. Então, quando eu estava lá em 2015, eu vi essa discussão acontecendo, né? Vamos utilizar a metodologia ativa? Vamos. Quais são as metodologias que nós vamos usar? O que nós vamos fazer? Nós vamos mudar o currículo das escolas? Como que vai ser essa mudança do currículo? Vamos criar uma base nacional curricular? Vamos criar. Então, vamos discutir. Discutiu. Pronto, lei, vamos usar. Né? Tem que mudar. Então, você tem aí 2-3 anos para mudar, mas uma coisa que eu acho essencial, Pedro, você vai mudar, você tem que mudar, é força de lei, só que você tem um período suficiente para mudar, você tem apoio e orientação suficiente para mudar, e todos os recursos que você precisar, tanto financeiros quanto materiais, você também tem. Então, eles te dão aí a faca e te dão o queijo. Eles só falam, corta. Que às vezes isso falta no Brasil. Então, às vezes, essas mudanças, elas não são amplamente discutidas, elas não respeitam os regionalismos e as necessidades regionais. Essa é uma crítica muito grande que eu faço à nossa maneira como nós fazemos educação. E às vezes, quando elas são, vamos colocar entre aspas, amplamente discutidas e viram lei, as escolas, elas não têm como implementá-las. Né? Porque às vezes faltam recursos, faltam materiais, falta estrutura. É algo que não acontece lá, não. Porque é muito fácil a gente falar que na Finlândia funciona e olha só para isso, né? Sem se preocupar em pensar o que eles fizeram, como que foi implementado, que não é simplesmente do dia para a noite. Não, a mudança, inclusive a mudança finlandesa, ela ocorreu assim ao longo de 30 anos, assim, atualmente foram 30 anos, um período assim do marco zero, né, o marco do ponto A ao ponto B. Eu acho que fazem mais ou menos hoje 45 anos que isso começou a acontecer. A Finlândia era um país extremamente rural, um país pobre, um país que sofria muito com as guerras, porque ela está no lado da mãe Rússia, né? E a Rússia é a Rússia, né? Então é um estado constante de atenção em relação a guerras e conflitos. Então, o que fez a mudança, o que transformou a Finlândia no que a Finlândia é hoje, é a educação. Sim. Então, eles decidiram dar autonomia. Olha a palavra-chave que a gente precisa ouvir e repetir hoje. Eles deram autonomia aos professores, de verdade. Deram autonomia para os professores, investiram o quanto precisava ser investido na educação, e a educação transformou. Claro, não é só a educação que transforma o país, há discussões hoje que mostram, mas eu entendo que a educação é um passo imprescindível, um passo essencial para a transformação de uma nação. Não tem como transformar uma educação sem transformar o sistema educacional. Eu acho que com essa tua fala, a gente pode até encaminhar aí para um fechamento. A primeira coisa que eu faço, obviamente, é agradecer demais toda a sua disponibilidade, o fato de você vir conversar comigo. Eu sei que você é uma pessoa com centenas de atribuições e tem a sua carga horária aí um pouco complicada para vir conversar com a gente, mas você gentilmente disponibilizou o seu tempo, fico muito feliz por isso. Eu gostaria de poder, inclusive, contar com a tua participação numa outra ocasião para falar de um outro tema que não seja simplesmente roubo de bicicleta na Finlândia, né? Apesar de que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas a perguntinha que eu te faço para encerrar é: o que você está planejando aí para esse futuro? Como que o Papo do Educador vai
Você falou que ele, obviamente, vai continuar. Você tem alguma coisa planejada para ele? O que você diz pra gente aí? Pô, primeiro, Pedro, queria agradecer pela oportunidade. É um prazerzaço estar aqui conversando com você, discutindo sobre isso, até babo falando aqui, porque é um tema que realmente eu sou apaixonado, né? Então, eu preciso me conter às vezes, porque às vezes isso vem com muito sentimento, essa fala é carregada de sentimento, né? Sim, sim. E eu realmente acredito que nós podemos mudar a educação brasileira, sabe? E eu acho que um dos caminhos é olhar para o lado e ver o que está acontecendo, o que funcionou, o que não funcionou e trazer para cá, né? Sim. Falar que a gente tem que olhar só para o nosso país é uma grande hipocrisia, porque, por exemplo, o Brasil é o país do futebol, né? O futebol não foi criado pelos índios, né? Então, assim, nós vemos, assim, por toda parte, coisas que foram adaptadas para nossa cultura e que foram incorporadas e hoje funcionam muito bem. Sim. E claro que temos que ter em busca do nosso quê, né? Do nosso brasileirismo, né? Colocar o nosso tempero, né? O nosso dendê nas coisas, é claro que temos que fazer sim, mas eu acho que é um caminho discutir, por exemplo, a Finlândia. Então, muito obrigado pelo convite, com certeza estarei novamente aqui com vocês, com certeza. Eu espero vê-lo também no Papo de Educador, discutindo com a gente lá. Pode contar. E os planos futuros do Papo de Educador é o seguinte: nós pretendemos continuar aí firme e forte. Quem sabe nós temos outros projetos assim de séries especiais dentro do podcast Papo de Educador. Eu não posso revelar ainda. Uma coisa bem legal. Boa. Mas o Papo de Educador tá caminhando para se tornar uma network de podcasts, né, de educação. E o nosso primeiro podcast da network é o Papo de Educador, e o nosso segundo podcast está para ser lançado. Ele ainda está em fase piloto, nós estamos produzindo o piloto dele, mas logo vocês vão ver aí dentro da PDE Network um novo podcast de educação, super legal. Eu posso falar para você que vai ser um podcast diário, tá? Olha aí! Podcast diário. Rapaz. Vai ser um podcast, um projeto bem legal, e a gente está pilotando ele com pessoas super legais, assim, super inspiradoras. Então esperem coisas boas aí. Em relação ao podcast Papo Educador, eu passei por um período aí de quase 8 meses, não, na verdade quase um ano, afastado das palestras e oficinas por vários problemas pessoais, várias situações pessoais, mas agora, a partir de setembro, novamente a agenda de palestras, oficinas, ela está aberta novamente. Agora no finalzinho desse mês eu estarei lá em Recife, reinaugurando esse período de oficinas. Não minto, antes disso, semana que vem, posso falar data aqui ou não? Por favor, eu até aproveitar o momento para dizer para você fazer aí o famoso jabá, dizer onde as pessoas podem te encontrar, contratar seus serviços, se você está vendendo um Monza, não sei, cara, o momento é teu. Exatamente, Monza 86. Ó, esse é bom, hein? Esse é bom, cara. É top, é o Tubarão. Não, tô brincando, viu, gente? Então é o seguinte, no dia 21 eu estarei na cidade de Piracicaba, no CLP, dando uma palestra para os alunos e professores sobre o uso educacional de podcasts. Já no dia 28 de agosto, isso em agosto, né? Dia 28 de agosto, dia 30 de agosto, perdão, uma oficina lá no Hotel Grand Mercury em Recife também sobre o uso educacional de podcasts. Deixa eu ver, em setembro eu estarei na cidade de Valinhos, participando de um evento. Também estarei em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. As datas eu não tenho agora de cabeça, me perdoem, mas me sigam lá nas redes sociais. Mas eu coloco no post. Isso, coloca no post lá, siga nas redes sociais que eu divulgo, eu passo depois para você também essas datas, então siga lá que sempre tem. Se você quer convidar a gente para dar palestras, para falar sobre educação, oficinas, workshops, é só você entrar em contato lá pelo Papo de Educador, pelo contato @papodeeducador.com.br, que a gente tem uma rede de colaboradores que são os embaixadores do Papo de Educador, que estão pelo Brasil todo. Eu aqui na região de São Paulo também estou eu, para falar sobre a experiência da Finlândia. Então tem uma palestra que eu gosto muito de ministrar, que ela chama Aqui Não é Finlândia. Legal. Depois de um tempão falando sobre Finlândia, uma das frases que eu mais ouvia daqueles professores mais resistentes é: aqui não é Finlândia, isso não vai funcionar. Aqui não é Finlândia, isso não vai funcionar. E o foco da palestra é sempre mostrar algumas das inovações
lá da Finlândia, muita coisa que eu não falei aqui, mostrar algumas fotos, alguns pequenos vídeos, de coisas que aqui não é Finlândia, mas a gente pode usar. E você pode usar semana que vem na sua aula. Então eu mostro nessa palestra, eu mostro muito dessas inovações para inspirar os educadores e eu faço alguma dessas reflexões críticas sobre a educação finlandesa, sobre tudo isso. Tenho um carinho muito grande pela Finlândia, acho que dá para perceber na minha fala, né? E além da palestra Aqui Não é Finlândia, tem as 7 características inovadoras da educação, então tem ferramentas híbridas da educação, tem o uso educacional de podcasts, que eu falo sobre os potenciais do podcast na educação, dando vários exemplos, ensinando a fazer. Então tem muita coisa. Entra lá no Papo de Educador, se você vai ver isso lá, entre em contato com a gente com e-mail. E brigadão, Pedro, aí, e toda a sua audiência pelo carinho, por esse tempo que você reservou pra gente aqui para discutir esses temas que eu sou apaixonado por eles. Inclusive sobre o carnaval também, que é muito curioso. Eu participei do carnaval finlandês, que eu achei o máximo. Parece um grande desfile da Disney, né? Um carnaval da Disney, assim. É muito bacana. E eles colocam palavras em português no meio, sabe? Por exemplo, eles estão lá. Vou falar palavras aleatórias em finlandês, né? One, ole, nuá, sinuá, corqueo. Vai, bateria! Porque a coluca tu. Cara, que loucura, meu Deus do céu, cara, que loucura.